É só pensar positivo. Basta você mudar a sua mentalidade. Eu acredito que você já ouviu frases como essas na sua vida. Você estava passando por alguma dificuldade, algum problema, e algum amigo, algum conhecido seu chegou e falou para você: não, você tem que pensar positivo nessa situação. Você tem que mudar a sua mentalidade sobre isso que está acontecendo. E talvez tenha parecido simples para você, talvez você tenha tentado, eu já tentei, e você deve ter percebido que nem sempre isso funciona. Nem sempre a gente tentar forçar a nossa mente a mudar um pensamento, uma emoção que a gente está sentindo, resolve realmente o problema. Na verdade, na maioria das vezes, pode acabar até intensificando ali os problemas. Muitas pessoas acreditam que funciona como se eu apertasse ali um botão no meu cérebro que me permite, que faz com que eu comece a pensar positivo, que eu comece a mudar a minha mentalidade, mudar o mindset. E sem esforço eu vou conseguir resolver a situação desconfortável, geralmente, que eu estou ali enfrentando. Parece bem simples, mas não é bem assim que funciona. Muitas pessoas acreditam que para você mudar estes padrões negativos, você tem que lutar contra estes pensamentos ruins. Você tem que bloquear eles ou mudar eles por outros pensamentos, né? Geralmente pensamentos bons. Mas isso está mais próximo, na verdade, de você tentar apagar um incêndio jogando mais gasolina em cima daquela situação, entende? Não é bem assim que isso funciona, e é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. O grande ponto é, o nosso cérebro, imagina o nosso cérebro como uma máquina. Ele é uma máquina feita, né, inicialmente para resolver problemas. Esta é uma das grandes funções do nosso cérebro, ele é ótimo em resolver problemas. Vamos pensar na ancestralidade, vamos pensar nos homens das cavernas. Eles tinham diversas dificuldades que hoje nós não temos. Algumas das dificuldades, por exemplo, imagina que o fogo que eles acenderam apagasse por algum motivo. Eles rapidamente começavam a pensar, né? O cérebro desses homens das cavernas começavam a pensar: como que eu vou reacender esse fogo? Como que eu vou resolver esta situação? Imagina que um animal feroz também se aproximasse ali do lugar onde eles estavam e oferecesse ali um certo problema de sobrevivência para esses homens da caverna. Eles iam começar a pensar: como que eu faço para sair dessa situação? Afinal de contas, aquilo significa a sobrevivência deles. Como que eu faço para sair dessa situação? Eu vou me esconder? Eu vou atacar o animal feroz? Eu vou subir em uma árvore? O que eu vou fazer para sair desta situação? Os cientistas comportamentais, eles chamam isso de modo fazer. É a nossa mente funcionando numa espécie de piloto automático, focada em resolver problemas, focada em entender as coisas como: o que está errado nessa situação? Como que eu conserto essa situação? Quais são os planos para eu conseguir atingir este objetivo? Seja resolver uma situação, seja garantir a minha própria sobrevivência. E assim, o modo fazer, ele em algumas literaturas a gente chama ele de processamento conceitual também, como nos livros do John Teasdale. Mas aqui a gente chama dos dois. O modo fazer, ele é ótimo para você resolver coisas externas, como por exemplo, você arrumar uma torneira vazando ou você entregar o seu projeto de trabalho também. O grande problema é quando o meu cérebro começa a tentar usar este mesmo modo para, por exemplo, lidar com pensamentos e emoções, lidar com memórias, sentimentos, e este modo fazer não é muito
adequado e útil. E eu te explico por quê. Vamos pegar aqui um seguinte exemplo. Imagine que você... Imagina uma situação de tristeza, né? Uma situação de tristeza, ansiedade ou de pensamentos ruminativos também. Vamos pegar um exemplo desse tipo. Geralmente, quando as pessoas... eu já senti isso também, mas geralmente quando as pessoas estão neste cenário, elas passam a ter pensamentos do tipo: eu não sou bom o suficiente. Este é um pensamento clássico. Muitas pessoas têm este pensamento. Talvez você tenha. Eu já tive, muitas vezes. É um pensamento bem comum. Muitas vezes esse pensamento surge de eu não sou bom o suficiente. E aí, imagina só, o meu cérebro começa a entrar no modo de resolver problemas. Ele vai começar a pensar coisas do tipo: por que eu estou sentindo isso? Como que eu faço para parar de pensar nisto? O que tem de errado comigo? Percebe? Um pensamento começa a levar a diversos outros pensamentos e você vai entrando ali numa espiral ali de pensamentos negativos. Isso vai te colocando para baixo. Pode afetar a sua autoestima, pode afetar as suas relações e a forma como você está se sentindo com você mesmo. Os pensamentos e as emoções, eles não são, pegando a metáfora que a gente falou agora há pouco, eles não são como torneiras, né? Torneiras ali vazando, que se eu der um aperto nessa torneira, eu consigo fazer ela parar de vazar. Os nossos pensamentos e as nossas emoções, eles não são assim. Eles são muito mais parecidos com, por exemplo, o clima, com a temperatura, por exemplo, com as estações do ano. Existem meses que é verão e existem meses que é inverno. Existem meses de outono, existem meses de primavera. Mas eles nunca são iguais, eles sempre passam, eles ficam o tempo que eles precisam ficar e depois eles passam, eles mudam. Os nossos pensamentos são mais parecidos com isso, com a forma como a gente vê as estações também, do que com a forma como a gente tenta resolver problemas. E aqui que entra o grande ponto. Quando eu tento resolver os problemas, a minha mente, ela tende a entrar numa espécie de espiral, ela entra numa espécie de ciclo vicioso. Imagina a seguinte situação. O meu cérebro, ele é programado para eu tentar resolver coisas, né? É uma das formas que o meu cérebro funciona. Quando eu tenho um pensamento de eu não sou bom o suficiente, é como se dentro do meu cérebro disparasse uma mensagem de perigo. Ah, então eu estou aqui nesta situação, eu não sou bom o suficiente, há um risco real aqui para mim, e esse risco, na verdade, muitas vezes é imaginário. Os pensamentos, como a gente vai ver, eles não são necessariamente reais. Mas o nosso cérebro, ele não vai distinguir o que é realidade do que é imaginação. Do ponto de vista do nosso cérebro, essas duas coisas são a mesma coisa. Ele não vai distinguir uma coisa da outra. Para ele é a mesma coisa. Então ele vai entender que se surge um pensamento do tipo eu não sou bom o suficiente e sensações e emoções ruins, ele vai tentar resolver este problema. E como ele vai tentar resolver este problema? Primeiro, focando totalmente nisso, ou seja, ele vai dar mais ênfase para essas emoções, vai deixar elas mais fortes. Eu vou pensar mais que eu não sou bom o suficiente, por exemplo, e eu vou começar a ter pensamentos mais negativos para tentar sair daquela situação. É exatamente assim que funciona. E eu entro num ciclo vicioso, quanto mais eu tento parar de pensar naquilo, mais eu penso. Talvez você tenha se identificado com isso. Talvez isso já tenha acontecido já com você em algum momento da sua vida. É muito comum e é muito normal. Você tentar parar de sentir, você tentar parar de pensar em algo ruim, você pensar cada vez mais naquilo. Mais e mais pensamentos vão surgindo ali na sua mente. E isso gera mais sofrimento interno também, porque é como se você estivesse lutando ali com aqueles pensamentos.
Então, tudo vira um turbilhão realmente, uma espiral de exaustão dentro da nossa cabeça. É como se a gente ficasse preso em uma areia movediça. Quanto mais eu tento sair da areia movediça, mais eu fico preso ali nela. Então imagina, uma forma de você enxergar isso também, é você imaginar que a nossa mente, ela é como se fosse uma tela de cinema. A gente vai chegar, vai sentar ali na cadeira do cinema, e a gente vai assistir um filme. Este filme, por exemplo, pode ser um filme engraçado, de felicidade. Pode ser um filme triste, filme que vai nos fazer nos emocionar. Pode ser um filme assustador que vai gerar medo também. Enfim, qualquer filme, qualquer filme. Imagina que a nossa mente é isso. Normalmente, o que a gente faz? A gente vê um filme, talvez a gente não goste muito do que a gente está vendo, e a gente tenta tampar com as mãos. A gente tenta tampar com as mãos o filme que está passando. Só que o filme não deixa de passar. Ele continua ali. E parece que quanto mais eu tento tampar ele, a tela de cinema é tão grande que eu não consigo tampar ela por completo. E vira uma completa bagunça, ouvindo coisas, vendo fragmentos, enfim, aquilo fica muito presente. E eu luto com aquilo. É uma luta real que eu tento de não ver aquele filme, mas eu estou ali na sala de cinema, não tenho escapatória. Este seria o modo fazer tentando resolver algo difícil de se resolver. Em contrapartida, uma outra forma de você pensar é você simplesmente sentar na sala de cinema e você assistir o filme. Independente de qual filme seja, engraçado, alegre, triste, você simplesmente deixa o filme passar. Se você assiste o filme, uma hora este filme vai acabar. E os nossos pensamentos, eles são exatamente desta forma também. Eles passam. Alguns textos antigos, das tradições antigas, falam que os nossos pensamentos eles são impermanentes. O que isso significa? Significa que eles não são permanentes. Eles não ficam para sempre no mesmo lugar. Eles estão em constante movimento. E se você parar para pensar, se você olhar para a sua vida dessa forma, tudo está em constante movimento. Todas as coisas estão em constante movimento. E os nossos pensamentos, as nossas emoções também são assim. Muito provavelmente você já se sentiu triste na sua vida e isso passou. Pode ser que você tenha se sentido triste em vários momentos da sua vida, mas essa tristeza ela não é recorrente. Até mesmo em casos um pouco mais delicados de saúde mental, essa tristeza, por mais que ela seja duradoura no ponto de vista da pessoa que está sofrendo, claro, ela não dura para sempre. Ela tem momentos onde as situações melhoram. Porque mesmo nestes casos clínicos, né, que eu estou falando, mais graves, ainda assim, estes pensamentos e estas emoções estão em um constante movimento. O grande ponto é quando eu luto com isso e faço isso ficar mais forte e evidente. É aí que realmente mora a problemática. E o que eu estou trazendo aqui é que esta problemática ela faz parte de uma característica, podemos dizer, fundamental do nosso cérebro. A gente é acostumado a pensar assim. E isso, não me entenda mal, esse modo fazer, né, essa forma de você pensar em tentar resolver problemas, não é algo ruim. Ela nos ajuda a resolver muitas situações. Ela ajudou a humanidade a se estruturar e evoluir também, né, como humanidade e a gente como seres humanos também. A gente construiu coisas incríveis com isso. O grande X é quando eu trago este modo de pensar para resolver problemas internos de dentro da gente, não é tão efetivo. Eu acabo me machucando mais, eu acabo não resolvendo o problema e piorando ele, em outras palavras. E isso não é apenas eu que estou falando.
Na verdade, os neurocientistas fizeram diversos testes com ressonância magnética, identificando ali algumas áreas do cérebro que, quando um praticante, por exemplo, eles fizeram estudos com praticantes de mindfulness, de atenção plena, quando estes praticantes estão pensando mais em resolver atividades, em resolver problemas, eles foram induzidos a resolver problemas, eles estão no modo fazer, né, com o modo fazer ativado. Áreas como, por exemplo, o córtex pré-frontal, eles diminuem de atividade quando você está no que nós chamamos de modo ser, e a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Áreas que são associadas mais à consciência corporal, como por exemplo o córtex insular, eles ficam mais ativados. E isso muda totalmente como o cérebro processa pensamentos e emoções também. Quando a gente muda o nosso modo de operação mental, quando a gente sai deste modo fazer e entra no que nós chamamos de modo ser, ou como Tiasdale também fala em algumas das suas publicações, o processamento holístico intuitivo. A gente vai falar um pouco mais dele, mas antes é interessante a gente entender que os nossos pensamentos, diferente do que a gente normalmente acredita, eles não são fatos. Os nossos pensamentos, eles funcionam como se eles fossem nuvens no céu, eles passam. E normalmente o conteúdo daquilo que estamos pensando não necessariamente é real. É só um fragmento ali da realidade do que a gente está vivendo. Não necessariamente realmente aquilo é como é. É como se a gente estivesse vendo um prisma, mas somente de um ângulo. Só uma cor ali daquilo. Mas normalmente a gente se apega totalmente a estes pensamentos e acredita que eles são realidade, que as coisas são como a gente realmente enxerga. Mas é como se a gente estivesse usando só uma pequena parte do nosso potencial cerebral. A gente não usa todo o nosso campo, a gente não usa todo o nosso ser para avaliar aquela situação e aquele próprio pensamento e aquela emoção também. E é claro, todo o esforço de você parar de pensar, né, tentar parar de pensar também, e isso por si só é um equívoco. Eu já fiz um vídeo falando sobre esvaziar a mente aqui no canal, onde eu tracei todo um estudo, né, uma verdadeira aula, de onde surgiu esse mito de esvaziar a mente. Se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder assistir. Vale muito a pena. Esse esforço de você parar de pensar, ele também ativa ainda mais essa rede neural na nossa cabeça, no nosso cérebro, de ruminação mental. Em outras palavras, quanto mais eu tento parar de pensar, mais eu penso. Quanto mais eu tento parar de pensar naquilo, mais eu penso naquilo. É como se eu pedisse para você agora, neste momento, não pensar em um elefante rosa no meio da sala. Em um elefante rosa, por exemplo, aqui na sala da minha casa. Você pode começar a visualizar isso de diversas formas possíveis. E aí eu pedir para você não pensar nisso de forma alguma. E é quase impossível você não pensar nisso. Então, quanto mais eu tento não pensar em algo, mais eu penso naquela coisa. E é um processamento totalmente natural do nosso cérebro. Então, para a gente, como eu já citei aqui brevemente, para a gente sair deste padrão e entrar em um outro padrão mental, em um outro modo mental, que é o modo ser, a gente precisa aprender a entender algumas coisas. A gente precisa aprender a observar as situações não apenas com o nosso pensamento, acreditando que ele é real, mas com todo o nosso corpo, com todos os nossos sentidos. O modo ser, ele faz um convite para que a gente observe a experiência como ela é, e como ela é através de toda a sua plenitude, como por exemplo, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. Mas não apenas ver e ouvir, não apenas sentir também com o corpo. O Kabat-Zinn, na sua obra, né, o Viver a Catástrofe Total, inclusive recomendo bastante este livro, onde ele fala
de todo é o início ali, né, do mindfulness baseado em evidência. Ele explica detalhadamente todo o protocolo, é realmente um livro incrível, vale a pena ler. O Kabat-Zinn, ele fala que a mente, ela tem que aprender a olhar as coisas sem julgamento. E olha só como isso é interessante. A gente está acostumado a avaliar todas as coisas que acontecem ao nosso redor, julgando que isso é bom, julgando que isso é ruim, julgando que isso aqui talvez não seja grande coisa, mas a gente está sempre constantemente julgando. E novamente, isso também faz parte do nosso processo de sobrevivência, né? Do nosso processo de evolução. O ponto é, isso faz com que a gente, quando avalia os nossos pensamentos, as nossas emoções, a gente se machuque. A gente fique cada vez mais preso naquele ciclo vicioso que eu falei agora há pouco. Então a gente tem que começar a observar as coisas sem julgamento, permitindo que os pensamentos eles simplesmente passem. Passem como? Como se eles fossem nuvens no céu. E essa é uma metáfora perfeita. As nuvens no céu, elas sempre estão passando, elas nunca estão fixas num lugar. E da mesma forma, os pensamentos funcionam da mesma forma. Então o que nós podemos fazer? Como que nós podemos evoluir aqui um pouco essa ideia? Aqui entra talvez um insight, uma ideia que o Tisdale, né, e o Williams falam no seu livro, né? Falam em um dos livros de Mindfulness, que em vez da gente tratar os pensamentos e as emoções como problemas a serem resolvidos, a gente pode aprender a ver eles como eventos passageiros. A gente pode aprender a ver eles como nuvens realmente no céu. E é isso que a gente começa a chamar do modo ser. É você não se esforçar para tentar consertar, ou tentar sumir, ou tentar alterar o que quer que surja na sua mente. Mas é você passar a observar estes pensamentos com curiosidade. Com uma curiosidade, às vezes, com uma mente de principiante, né? Essa é uma palavra que vem também do livro do Kabat-Zinn. Como aquela pessoa que vê aquilo pela primeira vez. Independente do que seja, é como se você estivesse vendo aquele pensamento pela primeira vez. Ah, este é um pensamento desagradável, mas eu não me identifico com ele. E eu tenho curiosidade por ele. E eu observo ele sem julgamento. E eu deixo ele passar, eu deixo ele existir dentro de mim o tempo que tem que existir e deixo ele fluir, independente do que seja. E é assim que a gente começa a aprender, né? Uma coisa que a gente nunca aprendeu. A gente passa a aprender a lidar com o agradável e com o desagradável também dentro da gente. A gente tem uma tendência a tentar repelir sempre o desagradável. E é sobre isso que a gente está falando aqui nesse vídeo. A gente tenta sempre colocar de canto, sumir, alterar de todas as formas possíveis. E isso faz com que ele se intensifique, fique cada vez pior. Mas se a gente passa a olhar para ele com essa curiosidade, com essa mente de principiante, as coisas tendem a mudar. E vale o experimento, você pode experimentar. A próxima vez que vier um pensamento desagradável, ou neutro, ou agradável, de qualquer natureza, você observa ele e fala assim, ah, este é um pensamento assim. Você não se identifica automaticamente com ele, mas você passa a observar ele, como se você fosse um observador externo. Ah, estou tendo este pensamento. E aí você tenta olhar para ele com curiosidade. Este pensamento surgiu disso, disso e disso. Mas sem tentar julgar as coisas. Entende? É um processo que às vezes pode parecer um pouco complexo a princípio, mas ele é um processo que vai te permitir conseguir conviver e enfrentar qualquer desafio que surja na sua vida. Seja ele um desafio pequeno ou seja ele um desafio grande, seja ela uma dificuldade pequena ou uma dificuldade grande. E isso vai fazer com que você aprenda a dissolver os seus pensamentos e as suas emoções naturalmente, sem tentar forçar um pensamento positivo ou mudar uma mentalidade, mas você vai aprender a estar ali com as coisas como elas são realmente.
e a usar o seu próprio processamento cerebral, a sua capacidade de consciência de uma forma muito mais natural e que de verdade pode te permitir conseguir conviver com todas as situações que surjam. E isso não significa que as situações vão ser todas agradáveis, entende? Todas elas vão ser boas. Mas significa sim que você terá uma capacidade de passar pelas tempestades, por exemplo, quando pensamentos ruins surgem. Eles vão continuar surgindo, faz parte da nossa natureza. É algo ancestral que a gente traz por conta de toda a nossa sobrevivência. A gente dedicou, né? Está no nosso DNA. A gente dedicou esse modo fazer, esse modo de processamento, né, mental para a nossa sobrevivência. A gente sobreviveu graças a essa forma de pensar em resolver problemas, em concluir tarefas. Mas a gente pode começar a praticar uma outra forma de ser. Para quê? Para sofrer menos, para conseguir passar pela vida com uma certa tranquilidade ou com mais ferramentas que possam te ajudar a se livrar destes padrões negativos. Então, acabei viajando um pouco aqui no final, mas da próxima vez que a sua mente, né, acho que o recado que eu gostaria que ficasse na sua mente de tudo isso que eu falei é que da próxima vez que a sua mente começar a ter esses pensamentos negativos, não tente expulsar eles, não tente forçar você a sentir algo, não tente forçar uma positividade. Ao invés disso, você pode fazer uma pausa. Você pode respirar profundamente e observar este pensamento como se fosse uma espécie de cientista curioso e dizendo para você mesmo: ah, olha só, este é um pensamento sobre isso que apareceu. E deixe esse pensamento fluir. Faça isso com coisas menores, com coisas pequenas, com coisas triviais e cotidianas. Porque quanto mais você pratica, mais você vai perceber que você não precisa se perder nas histórias ali da sua mente. Que você pode escolher estar presente e deixar estes pensamentos simplesmente passarem. Passarem como se fossem nuvens no céu. E quanto mais você fizer isso ali nas situações cotidianas, melhor vai ser quando aparecer uma situação realmente difícil e você precisar de uma prática como esta. Precisar passar por um momento difícil, utilizando uma ferramenta como essa do Mindfulness, que realmente pode te ajudar bastante a lidar com o que quer que surja na sua vida. Se você quer realmente aprender a soltar estes padrões negativos de vez, aqui no link na descrição está o convite para o treinamento de 8 semanas de Mindfulness do Concentrando. Se você gostou da proposta, se você se interessa em aprender mais sobre isso, clica aqui na descrição e eu te aguardo lá do outro lado. Bom, por enquanto é isso. Um forte abraço. Até mais.